Olá, neste segundo módulo, nós iremos discutir sobre a revisão textual e vamos discutir 3 pontos essenciais, que é a definição de revisão textual, a questão do erro e o que avaliar, né, o que revisar no texto dos nossos alunos. Retomando um pouco a aula passada, nós discutimos sobre os processos de escrita e nós vimos que durante um século, né, nós tivemos várias concepções. A última concepção que nós tivemos, que nós vimos, foi sobre a questão aquela gama de textos que foi inserida na escola, a questão da leitura, né, de oferecer a esses alunos essa diversidade textual, na tentativa de torná-lo leitor e produtor textual. Nós vimos que tinha algumas questões, né, alguns questionamentos com relação a esta concepção, mas nós vimos também que ela trouxe uma contribuição importantíssima para o nosso ensino de língua portuguesa. No entanto, nós vimos que durante todo o processo de escrita, todas aquelas concepções de escrita, mesmo com todo o esforço, mas ainda a questão da gramática pela gramática ainda se fazia muito presente. E, infelizmente, nós ainda percebemos hoje em algumas práticas de alguns colegas, né, que é o que predomina, né, é o carro-chefe. Dentro dessas concepções, né, a questão da correção está baseada nisso, né? Ainda se via a correção e se vê em algumas situações a correção como apenas procurar o erro, procurar os defeitos em termos gramaticais, né? E assim, esta prática de correção, ela se dava sempre pós-produção. Dos anos 80 para cá, da década de 80 para cá, surgem novas concepções em relação à revisão textual. Começa-se a ver a revisão textual como um processo em que vai ocorrer concomitante à produção. Um processo que deve acontecer ao mesmo tempo que o texto é produzido, né? Passa a ser uma prática reflexiva, recursiva, uma prática onde o aluno vai exercitando a escrita, vai olhando o que escreve, vai revisando, vai apagando, vai escrevendo de novo, na tentativa de dizer aquilo que ele pretende, que ele tem na cabeça. E aqui nós temos o papel fundamental da leitura da interpretação textual, né? Ele tem que escrever e ele tem que ler o que escreveu, né? Ele precisa, nessa leitura, ser capaz, ter a habilidade, a competência de perceber as inadequações, de perceber o que não foi bem dito, né? Então, quando se fala neste processo, este aluno que antes era apenas produtor e depois se tornava alguém espectador daquilo que o professor ia dizer sobre o seu texto, ele larga este lugar e ele passa a ser um aluno partícipe, ativo dentro deste processo. Por isso que a revisão é uma avaliação processual, deve ser uma avaliação processual. Na verdade, o aluno ele deve ser o primeiro revisor do seu texto, né? O texto, antes de chegar às nossas mãos, o texto definitivo, ele tem que passar por isso, né? O aluno tem que fazer esse processo de escrita, leitura, reescrita, né? E aí, não é suficiente que o aluno produza, nos entregue e nós coloquemos uma nota. Isto não ajuda o aluno a se tornar um produtor textual competente, né? E aí, onde é que está o nosso papel? Exatamente de acompanhar.
Nós, professores, na aula de produção textual, temos que estar ali à disposição do aluno para que no momento de sua produção ele possa chegar até nós, ele possa tirar uma dúvida, mostrar o que ele já conseguiu produzir, ver a nossa opinião, né? Para que nós reorientemos, para que nós possamos dar pistas, mostrar a ele, questioná-lo, né? Dizer, isso aqui, será que está bom? Era isso mesmo que você queria dizer? Esta palavra, será que se eu trocasse por uma outra, não dizia melhor o que eu estou querendo expressar? Então, é este o nosso papel, né? De mostrar, de esclarecer as dúvidas, de ver aquele ponto que ele não percebeu, aquela vírgula que tem uma função importante na frase para dar um destaque, ou para fazer, né, no caso de um vocativo. Então, é deste processo, né? Isto é revisão textual, certo? Isso é uma parte, né, da revisão textual, porque depois, né, quando ele termina esse processo todo e nos entrega, claro que tem a nossa revisão textual. Mas aí, é nesse processo que o aluno vai se capacitando, ele vai ficando pronto, ele vai se construindo enquanto escritor, né? E aí acontece não só a aquisição do conhecimento, mas também a aquisição da autonomia e algo muito, muito sério e muito importante, que é aumentar, elevar a autoestima desse aluno. Quando ele vai se percebendo escritor, quando ele vai percebendo que ele está melhorando, que ele consegue trocar uma palavra por outra, que ele consegue reorganizar uma frase, ele vai se percebendo e vai se percebendo possível, capaz. E isso eleva a sua autoestima. E aqui eu gostaria de fazer abrir um parêntese para uma questão que eu acho fundamental: o respeito pela autoria, certo? Os nossos alunos são autores em potencial. E aí eu pergunto, uma perguntinha para a gente pensar: como é que a gente trata o texto do nosso aluno? Quem escreve, todos nós somos escritores, né? Mesmo quem não lançou o livro é escritor, porque a gente produz conhecimento o dia todo. Então, a gente sabe o quanto é difícil parir um texto. Não é um processo fácil. E aí eu trouxe aqui alguns textos, começando pelo nosso grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, nosso ícone da poesia. Em seu poema O Lutador, ele escreveu assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louca. João Cabral de Melo Neto, né, nosso grande poeta pernambucano, ele era tão exigente no processo de escrita que ele levou, se não me engano, 2 anos para escrever Morte e Vida Severina. Escrever, reler, reescrever, né? E ele comparou o processo de escrita com o processo de catar feijão, algo bem simples do nosso dia a dia. Ele escreveu assim: catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará na folha do papel. Água congelada, por chumbo, seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora, o leve e o palha e é. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. E o nosso velho Graciliano Ramos, nosso grande autor alagoano, vai comparar também
prática da escrita com um processo bem corriqueiro. Ele diz: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada. Molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho. Torcem o pano, molham-no novamente e voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Depois batem o pano nas pedras e por aí ele segue. Então vejam se esses três grandes escritores e tantos outros que falaram sobre o processo da escrita, Clarice, né? Centenário de Clarice esse ano, escreveram da dificuldade na hora da escrita. Se eles, que são grandes ícones da nossa literatura, tiveram essa dificuldade e expressaram para o público essa dificuldade, imagine os nossos futuros escritores, os nossos alunos que estão em processo de escrita, que estão em formação. Por isso eu deixo o questionamento: qual é o nosso olhar quando tomamos nas mãos os textos dos nossos alunos? E aqui eu queria dizer três coisas que eu acho que nesse momento são importantes. Primeiro, temos que levar em conta que eles são autores em construção e por isso eles merecem respeito. Segundo, com aquele texto eles deram o melhor de si, eles se esforçaram, né? E terceiro, esse esforço, né, com certeza foi um parto bem difícil, foi um parto a fórceps. Então, eu acho que a gente deve levar em conta o que o filósofo Spinoza disse uma vez. Ele disse: tenho me esforçado por não rir das ações humanas, por não deplorá-las nem odiá-las, mas por compreendê-las. E por fim, eu queria ler para vocês, por fim desse primeiro tópico, eu queria ler para vocês o poema de Manuel de Barros, que eu gosto muito. Está no livro Exercício de Ser Criança, quando ele diz assim: o menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros. Então fica essa reflexão, né? O que nós fazemos com os textos dos nossos alunos.